Ótimo dia para a gente falar sobre arte, cultura e serviço social. Prazer, eu sou o Geilson, também conhecido como Gerê. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem pardo, estou usando boina, uso óculos, tenho barba, cavanhaque. Estou aqui na sacada de casa, atrás de mim tem o guarda-roupa e a trilha sonora é bastante barulho de criança, como eu disse. É importante dizer que eu componho o NUPASSO, que é o Núcleo de Mobilização Popular Artístico-Social, e com uma ótima definição do NUPASSO, para além de todas as que nós temos, eu gostaria de destacar uma que fala assim: o NUPASSO nasce dos versos de Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. E quando esse encontro acontece, Conceição Evaristo nos diz: quero te viver, vivendo o tempo exato de nossa vida, vivido sem sobra ou falta. Ainda temos Sérgio Vaz dizendo: dá-me a tua mão, amor. A madrugada tem olhos que machucam e as ruas estão cobertas de pequenas estrelas, anunciando que o passado sombrio avança contra a liberdade. Logo em seguida, a arte do encontro é transformada na arte de decidir de Mauriase, que nos diz: a hora de somar e hora de dividir. Há tempo de decidir e nós escolhemos o tempo de resistir. E nesse tempo de resistir, o Não Passo, né, compõe também atualmente essa gestão, né, 2023-2026 do CRE São Paulo, na pessoa do Ágaras e na minha pessoa, aqui representada também. Nós estamos nessa gestão, nossas histórias vêm de longe para que amanhã não seja um novo ontem. Está aqui a nossa vice-presidenta, Cida Mineiro, muito, né, na pessoa da Cida aí eu agradeço a presença de todas as pessoas presentes. E posto isso, queria aí convidar minhas camaradas, companheiras, Paula Rangel, assistente social, atuante no SUS, com experiência adquirida em organizações sociais de cultura, assistente social e educação, desculpa, assistente social e educação, vivência em equipes técnicas multidisciplinares, planejamento, desenvolvimento de projetos, práticas coletivas, socioeducativas e rodas integrativas comunitárias, compondo o núcleo de mobilização popular social também eu não passo. E Rita Ritovski, assistente social, artista educadora, musicista, militante da cultura, apaixonada por literatura infantil e coautora do livro Na Beira da Lagoa, pelo SESI São Paulo. Em 2007, iniciou a parceria para a construção da companhia Malas Portam, construção das malas, assim como a criação e concepção dos espetáculos musicais autoras da companhia Malas Portam. Conheceu o violoncelo aos 32 anos de idade, passou a estudá-lo e utilizá-lo nas apresentações do grupo, além de atuar nos espetáculos, contando histórias, brincando e tocando. É pós-graduanda em gestão cultural e responsável pela produção executiva e pela escrita dos projetos da Companhia Malas Portam. Fez parte da sétima turma de estudo do Teatro do Oprimido, do projeto de extensão realizado na Unifesp, com a direção de Armindo Pinto. Atualmente faz parte do Núcleo de Mobilização Popular Artístico-Social. Importante dizer que esse projeto ele nasce, né, idealizado aí pelo Num Passo. A gente já fez pelo Num Passo pelo menos 2 diálogos abertos e a gente, né, somado à gestão do CRE São Paulo e com o debate feito no 50º Encontro Nacional do Conjunto Cefres-CRES, foi deliberado aí nacionalmente para que todos os CRES trouxessem essa discussão, esse debate, né, essa junção da arte e o serviço social, algo que é feito já há décadas por algumas companheiras, companheiros, estudiosos, pesquisadores, militantes da cultura, e aqui a gente vai ter pessoas incríveis dialogando sobre isso, né? E aí o conjunto, então, pensa nesse 50º Encontro Nacional, né? E nós trouxemos agora para o CRE São Paulo, né, esse projeto que a gente vai dialogar, iniciando hoje o primeiro encontro. Então, é uma série de 4 encontros. Então, estamos iniciando hoje, né, em grande estilo, né, na presença de todas as pessoas aqui, esse projeto, então, Arte, Cultura e Serviço Social, com o tema Arte, Cultura e Territorialidades. Sem mais delongas, com vocês. Eu que sou a Paula, né, vou fazer também minha autodescrição, né, sou uma mulher branca, cisgênero, cabelo escuro, meio ondulado, meio liso, na altura do ombro.
Rita, Eu sou a Rita, estou ao lado da Paula, no mesmo lugar, e eu tenho cabelo cacheado, sou uma mulher branca, cisgênero também, e ao nosso fundo tem alguns quadros bem bonitos, com molduras pretas, e é isso. por quê? Porque é isso. Quem Quem é que está está sendo sendo beneficiado beneficiado com com os os recursos? recursos? Porque a cultura, ela movimenta a economia do Brasil. Ela gera, ela estima lucro, muito lucro. Tem uma indústria cultural aí muito grande e a gente não tem dimensão disso. Então, é um pouco desse trabalho que a gente vai fazendo, não só com a classe trabalhadora artística, mas também com quem está com os coletivos. Tem criados muitas frentes, muitos movimentos. Bia Bia Sankofa! Sankofa! A Bia Ah, Sankofa é a nossa convidada de hoje, Isso, né? nós vamos aqui apresentar o currículo dela. Vamos aqui. Ela é graduada em Serviço Social em 2008 pela PUC São Paulo, atua na área de direitos humanos ligados à luta antirracista e no fortalecimento da juventude e de mulheres pretas periféricas de Cidade Tiradentes, extremo leste da cidade de São Paulo. Ela acompanha o coletivo, né, de esquerda forçativa, também faz um movimento cultural da cidade de Tiradentes, que criou a Rede Por Nós, que desde o início da pandemia do Covid-19 tem apoiado famílias de extrema miséria no enfrentamento da fome, e também é musicista, DJ atuante do movimento hip hop da cidade de São Paulo. E temos mais coisas aí também, porque agora em abril de 2024 ela foi eleita ao Conselho Municipal do Livro, da Literatura e Biblioteca, representando os coletivos culturais relacionados à leitura e à literatura. Com vocês, nossa convidada, Bia Sankofa. ai, gente, várias coisas. Tem coisa aí que eu não nem lembrando que eu faço. Muita coisa, muito Pois é, tempo, bastante. bastante. Mas primeiro dar boa noite aí a todos, a todas e a todos, né? Primeiro agradecer aí o convite. Primeiro pedir também desculpa, da outra vez eu tava zoada e continuo, tô gripada, cada hora é um negócio, gente. Mas é isso, estamos na luta aí pela vida, né? Eu falei, hoje não vou desmarcar, não, porque também fica chato e tô em casa, né? Dá pra gente dialogar, né? Agradeço aí, eu não passo também, principalmente eu, Geri, que sempre incentivou bastante aí minha participação no núcleo, a Cida, né? Tem outros companheiros aqui, tem uns que eu engasgo no nome, mas a gente vai. Já até sabe que é você, né? Vou arriscar, será que sou eu? É você mesmo. Mas é, Mas a gente tá aí junto na luta, né? E aí, como as camaradas falaram, assim, na verdade, eu vim aqui para esse diálogo aberto, a gente trocar um papo mesmo, né? Porque eu tenho essa formação em serviço social, atuo aí nas frentes, mas eu já tenho uma caminhada anterior, né? Do serviço social, do serviço social, já vem dos movimentos sociais, principalmente ligado ao movimento negro, movimento de juventude, das mulheres, né? Então, eu já tinha uma caminhada antes, principalmente no hip hop. E aí, depois que eu vou estudar aí serviço social, mas eu não tenho apesar de a gente ler, estuda, mas eu não tenho não sou uma teórica acadêmica do assunto, né? Eu sei que tem hoje, do tempo que eu me formei, essa discussão já era bastante difícil, né? Eu acho que isso deu uma avançada, mas nem tanto ainda, né? Então, é um tema bastante importante, mas você já vê várias produções teóricas e acadêmicas para discutir cultura e serviço social, né? Pensar a discussão da arte, a partir da nossa categoria profissional de trabalho, a nossa atuação, mas ainda é um fino trato discutir esse tema, né? Ainda é bem cuidadoso, a gente ainda não tem também tanto. Do meu tempo já não tinha muito, mas acho que do tempo que avançou para agora, acho que já tem muitas produções,
inclusive lives, né, que foram produzidas, inclusive no período da pandemia, que foi um assunto que alavancou a discussão da cultura, né? E para mim foi um boom ali. E aí a gente tem também vários profissionais, a gente tem pessoas fazendo mestrado, doutorado, tem gente doutorada aí discutindo o serviço social. Tem uma professora do Rio, que é a Rafaela Ribeiro, eu acho que ela pauta também um debate interessante. Então, acho que quem quiser depois, posso mandar a live dela. Eu já assisti várias vezes, eu acho que ela faz um debate muito interessante sobre um serviço social e cultura, uma perspectiva crítica. Mas também tem questões também lá, se ela faz vários debates, mas a gente vai fazendo aqui o nosso também, e acho que é um pouco isso, né? Então, eu venho mais partindo da minha experiência, nem como profissional, porque assim, acho que faz mais de uns 20 anos aí que não abre concurso para assistente social na cultura. Eu conheci uma assistente social, que foi a Giovana, que atuou na cultura, na Secretaria de Cultura. Uma não, duas, porque a Maria do Rosário, na gestão do Haddad, ela foi secretária de Cultura, até na metade da gestão, até o finalzinho da gestão dele, ela foi secretária de Cultura e ela tem formação em serviço social. Então, ela foi, acho assim, o que eu conheço, né, da minha vivência, ela é a única assistente social que eu conheço de formação, assumiu uma secretaria da Cultura. E conheci uma outra assistente social que trabalhou mesmo concursada na área da cultura, aqui em São Paulo mesmo, mas logo depois ela saiu, não sei por onde ela anda, mas ela não está lá mais. Então, você não vê tantos profissionais, a não ser atuando em outros cargos, não como serviço social, a não ser as assistentes sociais que têm atuado em organizações do terceiro setor, né? Ou, por exemplo, no SESC, você tem o serviço social, você tem no SESI, você tem no SENAC, você tem essas instituições, né? Que trabalham com a política de cultura, mas dentro desse viés aí, né? Mas eu não vou dizer, não sei se posso dizer mercadológico, enfim, mas é uma galera que está atuando e nas entidades também, né? Cada dia que passa, a política pública ela é privatizada e a cultura não seria diferente. Tem várias organizações que têm que atuam, né? Executando a política pública de cultura, que também é um outro debate a se fazer no campo da cultura, né? Na verdade, eu acho que eu estou mais provocando vocês do que vocês a mim, porque é uma questão séria e que eu não vejo um diálogo, um debate, pelo menos em São Paulo, assim, não tenho visto. No dentro do nosso campo profissional, como eu também estou na academia, eu não sei, estou aqui jogando fogo na lenha, né? Aí depois vocês que talvez possam estar acompanhando mais, pode estar falando. Então, minha atuação, ela vem mais no sentido de uma militância, né? De uma militância, né? De construir junto com os movimentos de cultura a luta, né? Não só para a gente acessar a política pública de cultura como um direito, né? Mas também a importância que a arte e a cultura têm nas nossas vidas, né? Então, eu venho dessa caminhada, então já faz alguns anos, eu, sinceramente, assim, eu não consigo nem pôr no lápis o tempo já que eu estou nessa militância, porque já vem de adolescência, né? Já vem da minha adolescência, estar na cultura hip hop, e a cultura hip hop também sempre fez um debate mais político, né? Do acesso à política de cultura, falando a cultura como política, né? E aí a gente poderia ter vários viés aqui para discutir cultura, né? Acho que depois também seria legal as pessoas colocarem um pouco como é que vê, o que se entende por cultura, o que se entende por arte. E Acho que Fechar o alguém microfone da Dora, fechou já. fechou, né? Acho que alguém colocou aí no chat, né? A live, mas tem várias lives bacanas, né? Que tem gente discutindo cultura de uma forma mais teórica, citando vários autores, enfim, o Gramsci, né? Enfim, o pessoal gosta desses, desses autores, mas eles vêm sempre no viés do marxismo cultural ocidental
e eu acho que também a gente precisa discutir também, sim, numa perspectiva crítica, né, marxista ou não, mas a gente também tem um ponto de vista de do que é cultura para outros povos, outras sociedades, né, como, por exemplo, no continente africano, no continente asiático, enfim, no Brasil, né, são outros elementos que, para mim, constituem o que é cultura também, né? E aí tem vários teóricos aí que vai dar uma aprofundada um pouco nesse assunto, mas sempre tomar um cuidado, né? Porque sempre tem essa discussão da perspectiva de a gente não reduzir a cultura por um campo de reducionismo, né? Unilateral, mas aí o debate também marxista ocidental acaba caindo um pouco porque, por exemplo, nas culturas africanas são outras formas e a gente já tem historiadores, filósofos, cientistas sociais que discutem cultura de um outro lugar também, né? Lógico que depois com o modo de produção, né? Capitalista, escravista, né? Isso vai se desdobrar de outra forma. Mas eu acho que é sempre também um cuidado também na hora de fazer essa discussão com esses teóricos que são muito importantes para nós. Mas eu sempre estou vindo naquela linha de nós por nós, né? Tem muita gente produzindo textos, produções também, não acadêmicas, mas são produções intelectuais, porque nós que somos trabalhadores da periferia, se a gente não estiver na academia, a gente não está produzindo e não está fazendo uma produção intelectual, né, e de conhecimento para a sociedade. E isso é uma inverdade, e a gente não discute isso, e a cultura, para mim, tem feito muito isso, né? Então, você tem vários autores escrevendo, né, artigos, livros, né, que falam sobre cultura, falam sobre arte, talvez não muito relacionado ao serviço social, mas faz um caminho, como, por exemplo, eu vou recitar uma poesia de um livro, é uma poesia, mas tem várias produções, eu não sei se dá para ver bem, que é uma coletânea de vários artigos, foi produzido pelo Fórum de Cultura da Zona Leste, que chama Nenhum Passo Atrás. E aí vai contar, tem vários textos super interessantes. Eu não sei se tem ele em PDF, mas são vários escritores, são várias pessoas, inclusive fazendo um recorte com a discussão da política de assistência, com a política de saúde, né, com a questão da política de habitação, de território, o que é território e o que é cultura. E essas produções, elas não são valorizadas, né? Nós não usamos esse conhecimento que é produzido, por isso que, para mim, né, arte, arte vai muito além do que se chama de mediação, né? Porque são expressões artísticas e culturais, mas depende do ponto de vista de classe, do ponto de vista racial, do ponto de vista social, para você fazer uma análise, né, do que é cultura e o que é cultura para nós, né? Porque na periferia, e é desse lugar que eu falo, né, desse lugar dos trabalhadores periféricos, né? Somos pretos, nordestinos, né, nordestinas, indígenas, quilombolas, né, e tantas outras coisas que nos constituem, e isso não é valorizado. E nós, do serviço social, não usamos esse tipo de... É uma provocação, tá, gente? Não briga comigo, não. Nós não usamos isso dentro do nosso conhecimento acadêmico, que era uma coisa que eu enfrentava bastante dificuldade na academia, porque nós gostamos muito do José Paulo Neto, nós gostamos muito da Maria de Yamamoto, nossa, muito louco! Mas essas produções já eram feitas, né? Então, já tinha muita gente escrevendo coisas, né? Agora deu um boom, deu, né? Carolina Maria de Jesus, mas por que nós não poderíamos ter usado a Maria Firmina dos Reis para poder fazer uma produção teórica, que ela já era, né? Já tinha um livro, já conhecido, enfim, acessível, sei lá. Mas nós não usava isso.
A gente tinha que usar o José Paulo Neto e tantas pessoas, porque senão, eu falo pela PUC, tá? Daquele tempo. Então, espero que eles tenham mudado. Se tiver gente nova aí da PUC, fala aí como é que tá. Mas será meio obrigada aí falar, não sei como é que tá as instituições, mas ser obrigada a seguir aquela linha teórica acadêmica. E não se eu quisesse usar uma produção como essa, né? E que já tô aqui já metendo bola para José Paulo Neto, não conto pra ele não, que eu gosto muito dele. Entendeu? Então, mas é uma coisa a ser discutida, porque a gente não faz, né? E aí a gente fala tanto que do marxismo, né? Agora tem a discussão do marxismo cultural, que isso aí é aula, deixa o pessoal dar aula aí. Mas isso é muito sério dentro da produção acadêmica teórica, né? Do serviço social. E aí nós que falamos que temos um compromisso ético, político, pedagógico do serviço social, não sei. Então fica aí essas provocações para vocês. Mas tem muitos artigos muito bons, alguns são graduados, outros não. Uma boa parte não são graduados e fazem essa produção incrível também para discutir, inclusive para pautar a nossa profissão, né? Os campos de atuação que nós temos e que pode contribuir muito para uma transformação social, né? Por um mundo melhor que a gente gostaria de ter. Aí eu vou ler a poesia de um camarada que chama Daniel Marques. Infelizmente, ele faleceu, né? É um ator, um poeta, dançarino, arte educador da Zona Leste, um dos idealizadores do sarau O Que Dizem os Imbigos, né? Fez parte do coletivo Bissolts. É que tem um X, eu nunca sei pronunciar, né? E ele era um cara muito parceiro, muito amigo, amigo mesmo, companheiro de luta nossa. E eu acho que ele faz uma provocação interessante, que eu vim provocar vocês, na verdade. Aí o texto é: Quero viver de bolsa. Daniel Marques. Peço que me ouça. De hoje em diante, eu quero viver de bolsa. Bolsa família, bolsa estudante, bolsa aluguel, bolsa meio pagante, bolsa casa, casa própria. Quero bolsa cheia de comida para encher a barriga. E da minha família, eu quero bolsa eletrodoméstico para ter fogão, videogame e máquina de lavar. Uma geladeira novinha para os alimentos estocar. Eu quero bolsa-roupa para sair elegante e ir nas mesmas festas de madame e matar ela do coração, adentrar todos os cantos e exercer o meu direito de cidadão. Eu quero vale cultura, eu quero que vale a pena ver escultura, teatro, cinema, tudo de grátis. Sombra, água fresca e muito mais. Me dê a bolsa viagem. Quero visitar o cais e ir para o exterior. Ser tratado que nem doutor. Dentro de um avião. Tomar champanhe e comer salmão. Dispenso a vara de pescar. Me dê o peixe já pescado, porque hoje eu estou cansado. Foi nós que sustentou esse país no braço, no lombo, com suor e muita lágrima. Me dê todas as bolsas que valham a pena. De tanto esforço e sacrifício, reparação histórica. É isso que preciso. Então, achei que foi bem provocador, assim, para nós, né? Que, enfim, a gente tem acompanhado tantas vulnerabilidades, miserabilidades, né? Não estou dizendo que o Bolsa Família não é importante, não, estou falando isso. Mas eu acho que tem uma provocação, né, para dentro da nossa profissão também, e é um pouco também que tem a ver com o nosso campo de atuação e como que a gente lê o que é cultura, né? Então, assim, tem muitos teóricos que vão definir o que é cultura, tal, mas eu peguei uma parte, uma fala, e eu queria ler para vocês assim, ó. Peraí, deixa eu achar. E aí, então, fica essa questão, né? O que que é cultura, né? É, deixa eu abrir. Não é isso. Ai,
Eu escrevi aqui. É, então, acho que a questão da arte, não achei não o negócio, depois eu volto lá. Aí, como eu falei um pouco no começo, né? Como que a gente entende a arte, né? Como eu vejo muitos profissionais falarem a arte como mediação, né? Mas aí, qual é a arte que nós estamos falando, né? E que expressão cultural e artística é? Porque também a arte é uma forma de como nós nos reproduzimos na vida, né? Fala do lugar que a gente vive, de como somos, né? Como você vai expressar isso no teatro, no cinema, na pintura, no desenho. É, Então, eu não sei, para mim fica também uma questão aqui eu vejo às vezes muitas pessoas, quando vêm conversar com a gente de movimento, quando vem falar, a gente veio trazer arte para a periferia. Quando vem algumas programações culturais, assim, né, a cidade de Tiradentes, vou falar um pouco da cidade de Tiradentes, as periferias, você não tem muito espaço como museu, teatro, cinema, né? Você vê esses equipamentos mais concentrados em outras áreas da cidade. E aí vem sempre tem uma fala assim, né, que estão trazendo arte para a periferia. Só que nós produzimos a nossa arte, né? Muitos profissionais teóricos que não consideram a arte periférica como é a arte clássica, a arte contemporânea, a arte sacra, né? E não existe a arte da periferia, né? Só que nós produzimos arte. Nós produzimos o nosso modo de ser, de agir, de pensar, né? E a cultura está muito relacionado é, com nossos valores, com as nossas tradições. Todo mundo tem cultura, né? E dizer que vai trazer cultura, que vai trazer arte, né? Ou que vai desconstruir, enfim, a arte, né? E mostrar para a gente o que é arte, igual às vezes uma coisa que a gente sempre viu e que é uma discussão que o movimento cultural sempre faz, o outro dizer o que é arte para nós, né? E aí, dentro dessa. E aí, para mim, tem tudo a ver com as relações de classe social que nós vivemos, né? Porque nós somos um povo trabalhador, né? Porque a arte e a cultura que domina é a arte né? A cultura da classe dominante. E isso vai ser repassado, isso vai ser, né? Vai se dar aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, fica uma questão para nós, o que é cultura, né? Cultura é o que trazem para a gente, ou são as formas e o modo de agir que nós temos na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que nós convivemos, com os nossos amigos, né? E cada um ali partilha né, dos seus valores, das suas tradições, né? Das suas formas de ver o mundo, né? Então, e a arte que sempre vai ser mais discriminada é a arte que é produzida pela classe trabalhadora, né? Suas expressões artísticas, culturais, né? E então, para mim, assim, é muito delicado, né? Quando a gente vai falar exatamente sobre a cultura, né? Exatamente. Por que que a cultura, que é uma reflexão também que eu sempre penso assim, por que que na Avenida Paulista tem o Domingo na Paulista, que se fecha a Paulista, né? As pessoas andam de bike, tem vários grafites, inclusive pichação, né? Porque a pichação, pelo menos, ela ainda é uma arte bastante criminalizada, subversiva. Mas se ela é feita por uma determinada classe, né, ou por um determinado, né, entendimento social, cultural, é considerado arte, porque tem prédios com várias pichações. Aí aqui na cidade de Tiradentes, os moleques tomam tapa na cara porque tá subindo o prédio para fazer pichação.
né? Então, isso é muito complicado quando a gente vai falar da... Então, as pessoas falam, não, a arte é bacana, é muito... Acho que alguém colocou aqui, a periferia é muito rica em arte, mas quando nós produzimos arte, ainda a nossa arte é muito rechaçada, muito criminalizada. Então, você tem o Domingo na Paulista, mas os fluxos, né? Porque é no meio, tudo bem, tem aqueles prédios comerciais, mas tem gente que mora na Paulista. Lógico que as condições de vida daquelas pessoas são outras, né? Aqui não, aqui se tocar o baile funk, vem para dentro do apartamento todinho o som, parece que o som tá dentro, né? Mas a cultura de rua, sempre foi, né? O Sound System, né? Nem tem mais quermesse, né? A gente ia nas quermesses, pelo menos aqui na Tiradentes não tem mais. As quermesses de rua, né? Que tem as festas, né? Se tem uma luta muito grande ainda aqui no bairro, é uma coisa que eu também defendo, que Cidade Tiradentes deveria ser igual em Embu das Artes, tem feiras de artes, tem pessoas produzindo muita coisa bacana, né? Também na gastronomia, enfim, na área de moda. E não, aqui não, isso é bastante na periferia, né? É bastante recriminado, né? Então, ai, ó, já tô falando. Então, aí depois você conta aí para nós como é que tá isso aí lá em Embu. Mas assim, a gente gostaria, né? O que a gente vê no superficial, a gente quer entender, né? A gente sabe que foi uma luta também, né? Dos movimentos, dos artistas, né? De. Será que ela tá vendo a gente? Levantou a mão. Eu já falei muito? Não, não, Não. não, não. Não. Ô, Bia, Ah, o que Ah, aconteceu? não, a gente está aqui pensando, porque assim, a gente está aqui, que tudo, não sei se a gente já pode eu acho que dialogar. pode. É Tá, só para a Teve gente tanta coisa, já costurar. estou em outras ideias aqui. Não, é só para a gente costurar essa ideia, porque calhou muito com o que a gente estava pensando antes desse encontro, e eu acho que ao longo da vida, né? Trabalhando também na cultura, que fomos trabalhadores da cultura, né? Assistentes sociais, e a gente sempre pensou nessa questão, para além do que é a arte, né? O que é o acesso à arte, né? sim, Como que é construído esse acesso, né? Com quais ideias, enfim. isso. Uhum. E aí a gente tinha pensado nisso que você estava falando, do que é cultura, né? Por exemplo, uma comunidade indígena, ela não tem teatro, centro cultural, mas isso não quer dizer que ela não tem cultura, né? Quando Exatamente. nasce, né, num contexto social, cultural, econômico, a partir daí se desenvolve, né, de acordo com suas características internas, e aí vai se adaptando ou não ao externo, né, criando uma nova maneira de vida. E aí a gente pensou na cultura tradicional, por exemplo, né, onde as pessoas elas se preocupam em manter as vivências das tradições, também sofre mudança, né, mesmo que mínima, a gente sabe que tem essas mudanças, né? E aí, quando a gente fala em acesso à cultura, a gente está falando também muito assim do que é moderno, né? Porque É, existe, esse povo tem cultura, por exemplo, a música, o ser humano criou a música, o ser humano criou, né, a interpretação. E aí, quando a gente fala do acesso à cultura, a gente está falando de que tem um aprimoramento dessa expressão artística, como, por exemplo, um instrumento, né? Hoje a gente vê que, por exemplo, numa orquestra sinfônica existem instrumentos elaboradíssimos. E por que que a periferia não tem acesso a esses instrumentos? Então, é diferente de não ter cultura. A periferia tem cultura, é muito rica em cultura, e você já até falou, né? Só que existe a criminalização, né? Porque a cultura da periferia ela é vista como marginal, e aí por isso justifica, né, a morte Acho que do... né, nem tem tão vista, tem até um termo, né, de cultura marginal, biografia marginal, né, e isso é porque a gente está às margens, né, uma cultura que ainda está às margens, né, mas que é vista, esse termo marginal é visto como criminalizada, né, Uhum, é vista como do crime, né, e isso. eu acho que até pensando nesse exemplo que você deu da orquestra, né, quando chega às periferias, é num contexto até esteticamente colonizador, Aham. né? Então, todo mundo ali tocando um instrumento, aprendendo o que eles falam, né, que é música de qualidade, né? O que é música de qualidade? Da onde que vem esse termo, né? Qualidade, né? O que é cultura de qualidade, né? O que é isso, né? E a gente, enquanto assistente social, tem que ter esse olhar, né, do território. A gente estava conversando aqui que quando a gente trabalhou no Guri, né, no comecinho, há 10 anos atrás, o Guri chegou, né,
como assim, Vamos estamos levar arte à periferia, para a exatamente. periferia. É. E aí existia um discurso de que assim, a música é a música erudita, né? E vai salvar essas crianças, né? Vai tirar da rua. E aí a gente, enquanto assistente social, trabalhando dentro desses espaços que são pouquíssimos, como você já falou, né? Esses espaços da cultura para assistente social é escasso, né? A gente não consegue ocupar. E quando ocupa, a gente causa um pouquinho, né? Mas enfim, quando a gente começou lá em 2009, no Guri, a gente sofreu bastante, teve muito enfrentamento com esse olhar, né, Tanto de que em professores. 2019 ninguém aguentava a gente. Em 2019 eles acabaram. Não queriam E mais aí ver. veio um reforço, aí eles não deram conta da gente. Não, é. Então a gente tinha uma briga muito grande, né? Tanto com os professores como com alguns profissionais que viam essa questão, né, da cultura erudita e queriam impor regras que não cabia para uma periferia. Não cabe você chegar numa criança e falar assim, olha, você tem que sentar dessa forma para tocar um violão erudito, porque é assim que se toca o erudito. Se você faltar 3 vezes, você tá fora. Me desculpa, mas assim, né? Não é assim que funciona. A gente precisa entender a realidade. Então, tudo que você está falando, assim, e desde o comecinho, quando você falou, né, dessa provocação do academicismo, né, dessa não valorização do que é criado na periferia, é justamente isso, né? A desvalorização da cultura da periferia, do que é, né, do valor que tem ali, o que é criado dentro das comunidades, né, e porque é algo que é muito mais elaborado, né, que é algo que é muito mais formal, sei lá, é muito mais valorizado e a gente acaba perdendo, né, um pouquinho disso. E eu acho até também a gente pensar no termo, avaliar, né, esse termo, a arte como um recurso salvacionista, né? Que transforma a realidade, né, de um local, que transforma no quê, né? Para onde é que a gente vai? Né? Isso é lucrativo, né? Isso é, é produção, é comercial, né? O que é transformar essa realidade, né? É. E aí eu queria perguntar uma coisa, assim, né? A gente tem alguém falou aqui, para mim, cultura é a expressão de um povo sobre seus sentimentos e emoções. A dança do funk não é aceita por alguns grupos porque traz a provocação do movimento sensual do corpo, né? Exatamente, isso é reprimido, né? Reprimir o corpo, né? As pessoas que se movimentam, que se mexem, inclusive diz que quem movimenta, né? Quem é da dança, da arte, sabe que movimentar a cintura, movimentar o quadril, estimula e muito a criatividade. E ninguém quer, né? Que a gente seja criativo, né? Porque já sabemos que isso não seria bom para o capital, né? Aí eu queria. Tem das frases, Não né? pode falar, não. É, Não, é que a gente foi tentar fazer uma costura e costurar para não perder essa linha de raciocínio que a gente estava pensando, é, mas acho que a gente passa a falar novamente para você e é, depois a gente vai para as perguntas, boa. né? Ou se alguém também quiser, eu acho que É. seria legal, né, gente? Se todo mundo quiser também Se rolasse um diálogo. rolar um diálogo, todo mundo Eu ia quiser. falar, acho que é legal também, as pessoas podem falar, acho que humaniza, né, gente? Humaniza, Sim, assim, quando tá vendo, Mais quando vocês gostoso. abrem, fala a visão de vocês, porque é uma conversa, né? sim, E também a gente aqui vai pensando sobre o que é cultura, né? E Sim, aí eu acho que muitas coisas bacanas que vocês colocaram, mas também tenho feito uma reflexão também do ponto de vista da cultura, que não é só as questões econômicas, né? Que perpassam pela cultura e nem o campo também profissional, né? Até porque a gente não tem, assim, a gente tem pessoas na formação do serviço social, mas não atuam como assistentes sociais. É como vocês colocaram, é uma disputa nos espaços de trabalho a gente fazer o debate sobre cultura
e outra questão é sobre fazer o debate do acesso ao direito à política pública como cultura, como a gente briga pela saúde, como a gente briga pela educação, como a gente briga pela habitação. A política também de cultura está extremamente sucateada, né? A luta dos movimentos populares é 3% do orçamento da cidade, né? E que 1,5 fica para a periferia, né? Para os projetos, programas, ações das periferias, né? Mas, infelizmente, ainda é 0, alguma coisa lá que eu não lembro, mas é 0, algum 8 lá, para poder, que está indo para a cultura. Então, esse espaço também não é assim, a gente faz a disputa política, né, dentro dos espaços de trabalho, mas também nós não estamos presentes nesses espaços aonde se discute, né, a política pública como um direito, né, e também para os trabalhadores, né, porque também depende para onde que vai, que é isso que eu sempre me questiono muito, né. Você tem lugares que você tem acesso, se eu quiser ir num museu, né, eu preciso me deslocar muitas horas para poder ter acesso a um determinado museu, né? Que ficam concentrados mais no centro, né? Então, nas periferias, nas margens, a gente não tem acesso, só que a gente tem gente produzindo conteúdo, né? Para ser trabalhado em museu, para ser trabalhado em centro de memória, né? E a gente vai fazendo da nossa forma criativa, mas é um lugar problemático, né? Porque tem sim a questão da exploração do trabalho, o sucateamento do trabalhador, né, a desvalorização do artista como profissional da cultura, que é uma briga nossa também, né? E todos os profissionais, não só os artistas, mas os técnicos, os produtores, né? E tanta gama de profissionais que a cultura abarca e que não tem essa valorização também, porque como a política, né? Cada vez mais destruída, desgarçada, né? Então, é um debate também, e que nós, assim, que eu vejo que tem muitas pessoas que estão, mas, assim, eu não estou no viés, assim, a partido, é que nós estamos aí, não tem como, a formação que nós tivemos, né, nos leva a ter esse tipo de compreensão dentro dessa estrutura, né, racista, né, burguesa, né, isso a gente já vem daquela linha do serviço social, da perspectiva que é mais crítica, porque ainda nós temos pessoas que estão na linha que defende, sim, uma outra perspectiva mais conservadora, né, hegemônica, tem essas visões ainda, né? Fico me lembrando da Mary Richmond, entendeu? Então, eu acho que tem muitos profissionais assim, né? E que cabe o debate, né? Cabe o debate, cabe a gente se colocar, não tem problema, mas também a gente precisa fazer um debate avançado. E na cultura não tem, né? Na perspectiva política, agora, de política pública, né? Que é isso que vocês colocaram, né? Também, porque as organizações surgem com essa visão mercadológica, né? O Estado repassa o recurso para a empresa executar a política e que ela gasta muito mais se ela executasse, se ela executasse de forma direta, né? A política pública. Eu acredito que em todos os campos, né? Então, são questões assim que a gente tem que ir fazendo debate, aprofundando, fazendo as leituras e colaborar, né? Porque no meu caso, eu venho colaborando, já antes, assim, para mim, como assistente social, acrescentar, só trouxe mais elementos para a gente realmente sempre ter uma perspectiva crítica em qualquer espaço que a gente tiver, né? Porque a gente defende um outro tipo de sociedade, né? Um outro tipo de relações, de vivência. E aí eu fico muito preocupada quando as pessoas vêm e falam para a gente, olha, a gente vai dizer para vocês o que é cultura. Ou quando a gente vai dar uma formação e falar, olha, cultura é isso, cultura é aquilo. Lógico, tem os autores que vão debater o que é cultura, né? E aí a gente vai aprofundando, é interessante. Mas é como vocês colocaram, por exemplo, comunidade quilombola, você não tem centros culturais, você não tem também espaço, mas eles fazem tambor de crioula no quintal. E você vai dizer que eles não produzem, não, né, não tem a ver com a cultura
ancestral, de raiz, familiar, né? E essas culturas dentro da sociedade que nós vivemos, esse tipo de expressão cultural, ela não serve, né? Porque ela está fora da lógica do capitalismo, né? Eu até fui dar uma olhada, falei, deixa eu ver como é que tá. Fui dar um Google, aí depois vocês dão um Google também, para ver quando você escreve arte, o que que aparece, né? E você vê quando você escreve arte, é isso mesmo, a arte ainda é extremamente burguesa, né? Rende milhões, milhões de dólares, tem artistas muito renomados, e que são artistas que vêm da classe dominante, enfim, porque essa é a lógica do capital que nós vivemos, né? Então, como é que nós contribuímos, né? E como é que a gente também rompe desse lugar de dizer que a arte é só um lugar, porque as pessoas falam, é um instrumento, sim, mas será que a gente pode avançar mais para falar que é só um instrumento de trabalho, que o assistente social, ou nós também junto consegue fazer, né, romper essa lógica e a gente vai se reconstituir, ressignificando, né, o que é arte, o que é cultura, né? Então, eu sempre fiz esse negócio da minha mediação, ainda é uma coisa que preciso, é uma coisa que eu sempre coloco, e a cultura também, porque não tem pessoas sem cultura. Você entendeu? Qualquer ser humano que tem uma sociabilidade com outros seres humanos, e que ele mesmo, né, se transforma, o meio que ele vive, ele mesmo transforma, como é que isso não é cultura? Talvez o José Paulo Neto aqui podia ajudar nós nessa reflexão, né? Porque é verdade, né? E se a gente está falando de materialismo histórico dialético, as coisas estão relacionadas com outras, que elas estão, né? Elas estão junto. Então, como é que a gente vai dizer que o negócio é estático? Não, cultura é isso e arte é isso. E nós vamos se apropriar, a gente se apropria do teatro, né? Então, o teatro vem para quê? As novelas, até escrevi aqui, novela, música, tudo isso influencia na forma de como nós vamos enxergar o mundo, como a gente vai ver as pessoas, né? Como a gente vai olhar para o outro. Então, você entra dentro do ônibus, aí você já vê o pessoal tudo, né, na revolta, mas fazendo. Parece que não. Você fala, não, essa pessoa não é daqui, né? Então, assim, por quê? Porque ela é educada pela televisão, porque tem uma outra formação cultural, né? E que vai tendo um apagamento, que foi o que fizeram com os africanos, com os indígenas, né? Os quilombolas, um apagamento histórico, né? Então, quando a pessoa está aqui ouvindo o piseiro, não, tem gente que, né, fica assim, mas faz parte da nossa cultura, né? Da nossa cultura popular, né? E você vê, as pessoas, a gente fala bastante do funk também, por quê? Porque a gente tem uma misoginia muito grande também, né? Então, tudo está relacionado, uma coisa está interligada com a outra, né, estão ali entrelaçadas, né? Então, é, acho que é um pouco isso, assim. Uhum. Legal, Bia. E aí, sobre o que você estava falando agora, né, da questão do acesso à cultura, perdi agora quem falar. É, mas essa coisa da. Vou ler essa frase que alguém colocou aqui, Ah, a gente precisa acabar com essa história de achar que a cultura é uma coisa extraordinária, né? Cultura é ordinária, cultura é igual feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. É uma frase do Gilberto Gil. E aí, pensando no que você falou, né, do acesso, lembrei, né, do acesso, a gente estava conversando aqui, o que é esse acesso e como que é nós, enquanto assistentes sociais, né, a gente trabalha na cultura ou não, né, e vai muito além do que a gente pensa, do que é trabalhar na cultura. Você não precisa, você falou de uma coisa assim, de utilizar a arte, né, como instrumento. Na verdade, não, a gente precisa, é isso que você falou, né? Você precisa entender que a cultura é direito, e enquanto assistente social, a gente precisa trabalhar nessa perspectiva
de De que garantir esse direito. de garantir e que assim cultura todo mundo tem, Uhum. né? Então fazer análise de conjuntura, entender aquele território, saber o que aquele território tem, né? Garantir a sua própria cultura, né? Garantir cultura o do direito à própria da cultura, cultura. né? De ter aquilo que você produz, aquilo que a comunidade produz e cria, né? E aí vai muito mais além. É, eu acho que eu perdi um pouco o que eu ia falar, mas se eu lembrar, eu falo. Fala aí, Gerei. Eu, eu não consegui achar aqui para levantar minha mão. Eu gosto muito dessa frase do Gil, né? Ela representa um tanto, né, o que a Bia vem trazendo, que você colocou, Rita. É, e assim, esse tema é muito caro para mim, né? O serviço social e a arte uma discussão muito importante para mim desde a minha graduação, né? Eu escrevi sobre serviço social e arte lá, né? Tá aqui uma companheira, Antônia, não vai me deixar mentir. Eu fui o único da sala e achei uma orientadora, supervisora que aceitou o desafio. Isso foi em 2012. Comecei em 2011, né? Terminei em 2012 o processo de escrita. Porque justamente eu vim de um grupo artístico, né? E aí eu vi muita potência, assim. Eu falei, pensei comigo, né? Poderia juntar o serviço social e a arte, por que não? Né? E aí fui nesse processo de escrita, de TCC, óbvio, sem tanto, né, subsídio acadêmico, como você colocou, sem tantos referenciais e tantas escritas, né, nesse sentido. Então, para mim é muito claro o que a gente está conversando aqui, né? Eu acho muito importante o conjunto Cefas Cres trazer essa discussão e ter a Bia aqui como essa prepulsora aqui, né, impulsionando essa discussão que eu acho que a gente só tem a crescer no serviço social. E aí, Bia, eu quero dialogar aí com Rita, com Paula e com você, porque veio várias coisas aqui na minha cabeça e vários apontamentos que você trouxe, né? E eu sei um pouco da sua trajetória lá em Cidade de Tiradentes, sei que você fez a gestão de um espaço muito importante de cultura, né, de efetivação, de garantia ali a cultura territorial, favorecer as expressões artísticas do território ali de Cidade de Tiradentes, que foi o Centro Cultural. Né? Então, se você pudesse trazer um pouco desse espaço, né, e como foi gerir, né? Você falou de orçamento, que é bem difícil, né, e falou um pouco aí dos números, que, óbvio, eles são ínfimos para garantir e para efetivar uma política de qualidade, mas como foi essa experiência enquanto assistente social, enquanto gestora pública, né, organizando também e favorecendo a cultura popular do território, porque eu acho que é isso. A cultura ela é múltipla, né, e ela se materializa aí nas expressões artísticas, que elas vão da música ao teatro, à dança, ao grafite, à poesia, à literatura. Então, se você puder dialogar um pouco sobre isso, e aí eu coloquei que os slams, ele tem sido, na minha opinião, eles têm sido uma cena importantíssima, né, de ocupação socioterritorial, né, de poesia, de literatura, no qual as poetas, os poetas têm falado, tem sido, para mim, uma cena importantíssima de formação política, né? Se não, uma das únicas, né? Arrisco dizer, aqui, que para pegar os jovens adolescentes que estão aí nesse movimento, a gente ainda não conseguiu dialogar, e o Islã, ele tem dialogado bastante, né? E aí, para finalizar minha fala, eu lembro de você, falando que as nossas reuniões de moradia e o seminário do CRES, que a Bia também fez parte, e se você puder também falar sobre isso, como foi para você fazer parte, deveria se tornar um saraus, né? Então, transformar esses espaços burocráticos, maçantes, que a categoria e a gente e às vezes não ocupa, transformar em lugares de suspensão para que a gente possa ver a realidade que nós estamos inserido e incidir nela criticamente, qualitativamente e criativamente também, com muita arte, né, que é o que a gente está conversando também aqui. Foi um salada de coisa, tá? Ai, Geri, você faz eu passar vergonha. Mas é um pouco isso, né? Eu queria ler uma, uma fala da professora Rafaela. Me identifiquei bastante com o trabalho dela, depois, inclusive, recomendo, assim. Daí eu vou ler mais, deu até vontade de ler. O legal dessas atividades aqui, tem hora que a gente se perde no meio do povo,
Aí você lembra que você é assistente social e é bom dar uma lida também nas nossas companheiras que têm produtos. Por isso eu falei, eu me formei em 2008. Eu já via de movimento, sei lá desde quando, do ano 2000, né? Já tem uns anos aí de formação. E a gente sempre, eu pelo menos, sempre enfrentei o racismo institucional para entrar para o mestrado, sempre tive muita resistência, porque eu sofri muito, muita coisa, né, na universidade. Enfim, mas quem sabe aí a cultura pode ser esse lugar, né? A arte para nós fazer esse debate que eu acho bem importante e muito caro para nós também defender esse lugar, né? Eu, em 2016, que inclusive a Rosário era a secretária de Cultura na época, né? E foi bem interessante, assim, né? Ela assumir como secretária de Cultura, uma assistente social, né? E eu estar lá na gestão, assumir a gestão do Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, que é o segundo maior equipamento da América Latina, né? É um espaço que tem todas as expressões artísticas e culturais, inclusive tem um cinema dentro desse espaço, tem biblioteca, mas hoje eles não estão ligados à Secretaria de Cultura. Quando eu ainda fazia parte, né, como gestora, fui gestora desse espaço, por um ano, não fiquei nem um ano e meio, fiquei muito pouco tempo, porque é isso, como eu conversei, estava falando que a Rita, a Paula estava colocando, as disputas políticas que a gente enfrenta para poder a gente defender só a parte que é a política pública como um direito. Porque se for pensar aí como modo de vida, como visão de mundo, aí o bagulho ficou louco, né? Porque cada território expressa suas formas de vida, né? E a periferia, ela tem esse lugar, né? Ela tem esse lugar. Eu falo da periferia, mas poderia falar, sei lá, de outros territórios, aqui as meninas colocaram, né? Comunidade indígena, né? E você minimamente tentar, né, articular e garantir, abrir esse diálogo para garantir isso, é muito debate, é muito sofrido, né? Inclusive, naquela época, eu escrevi um artigo, na época que eu escrevia, assim, artigo, né? Que agora eu sou vida louca. Eu escrevo com a mão, riscando os discos. Mas tem um artigo falando sobre isso, sobre cultura, trabalho e formação, porque é uma disputa muito grande, né? Porque é isso que eu estou te falando. Vem, né? A gente vive uma sociabilidade burguesa. Então, enquanto a galera quer ouvir o baião, quer ouvir o rock, quer ouvir o funk, né, quer trazer o seu corpo como um lugar de expressão e de resistência, você tem que ouvir assim, não, mas que eu não sou contra, inclusive eu acho da hora. Não, a gente tem que trazer música clássica, ópera, porque as pessoas da periferia não conhecem. Acho que não tem esse problema, mas você renegar o modo de vida de um povo, né, já mostra o lugar que nós se embrenhou, né? Então é muito difícil, mas também tem as suas lutas, né? Tem as suas conquistas, porque hoje, se a gente fala em arte periférica, se a gente fala de arte produzida pelos trabalhadores, depois eu vou ler um texto do Emory Douglas, que era do Partido dos Panteras Negras, que muitas pessoas não sabem, mas ele era a pessoa responsável pelo designer, né, do Partido dos Panteras Negras, que ele fazia toda a parte de comunicação, a parte textual, né, as atividades musicais, culturais, porque o Partido dos Panteras Negras era um partido extremamente jovem, composto por jovens, né? Eram jovens que eram do Partido dos Panteras Negras, né? Então, essa coisa da música, das expressões culturais, é muito interessante, né? E num processo de você transformar, revolucionar, né? Um povo, uma cultura, um lugar, né? Uma sociedade. Então, foi muito complicado, mas a gente teve grandes conquistas, né? A gente conseguia articular com o território os artistas que estavam ali, né? Com muito sofrimento, né? Porque a gente gerencia o equipamento, mas não o recurso, né? O recurso, quem administra
ou é a Secretaria de Cultura, ou é alguma organização, uma fundação, que na época ainda tem, uma empresa de caráter público, que recebe um recurso público para implementar os projetos de cultura e não implementa, né? E vai transformando aquele negócio num elefante branco. Então, quando a gente estava lá, era legal porque a gente conseguiu fazer muitas coisas com a comunidade, com as famílias, abriu espaço para os movimentos, por exemplo, de moradia, poder se organizar, porque hoje a gente tem uma grande dificuldade dos movimentos até ter espaço para se organizar. Por isso que o movimento de rua é muito forte. O Sound System, o fluxo, que a gente chama o fluxo, porque você não tem um lugar de pertencimento, né? Não é um lugar que te pertence àquele espaço. E a gente via muito isso, como a gente foi trabalhando com os anos, né? Porque, inclusive, antes de eu ser gestora de lá, eu já tinha uma frequência, participava de algumas atividades lá, construía coletivamente outras ações, então a gente sabia que era um espaço que a gente tinha brigado e que aquele espaço ali também ia transformar o local, o acesso ao transporte, a mobilidade, a questão da saúde, da educação, chegar a escolas, porque é num lugar que não tem, é a maior área, uma das maiores áreas de ocupação de moradia, né? Mas são moradias que estão em processo de regularização e que não tem asfalto, não tem saneamento básico, né? Na pandemia, como você colocou, essa rede Nós por Nós, hoje, ela já não que ela não existe mais, ela foi importante durante esses 2 anos, 3 anos aí de pandemia, mas hoje ela já não se constitui mais, mas ela foi formada pelo movimento de cultura, né, para poder fortalecer as famílias que não tinham nem água para lavar a mão, porque, né, um dos princípios da pandemia é que você tem que lavar a mão, manter higiênico, enfim, e não tinha, você vai lavar a mão aonde? Se não tem água para lavar a mão, se não tem o tanque para lavar a mão, e vou dizer mais, ainda essas famílias continuam nessa precariedade, né? Algumas conseguiram, ainda melhor, mas continua, porque é isso, né? É a gestão da política pública em todos os sentidos na mão de quem domina, né? Então, isso vai impactar também na nossa forma de atuar, na nossa forma de construir. Então, eu coloco como a professora fala, a gente está em constante disputa, né? Dentro da ordem social burguesa, né? Então, a gente se desgasta muito, adoece muito, né? Mas também a gente cavou lugares, porque hoje o movimento de cultura é um dos movimentos mais assim, mais resistente, mais forte que eu conheço, né? Tirando em primeiro lugar, acho que o movimento de moradia tem muita força. Eles têm uma expertise muito grande de organização popular, então a cultura está aprendendo, acho que inclusive com o movimento de moradia, como a gente ocupa os espaços, as ocupações de cultura eu acho que vem desse lugar da importância que o movimento de moradia tem, assim como o movimento de saúde, mas o movimento de moradia hoje tem uma expertise política que muito movimento não tem, e a cultura tem também bebido dessa fonte, né? Porque se não for por organização popular, a gente não consegue fazer, no mínimo, poder questionar o sistema, que nós estamos aí, nós estamos no enfrentamento, né? Então, assim, eu acho muito da hora quando a gente fala arte é potência, arte é resistência, mas a gente resiste muito demais. O Daniel Marques era um grande artista, né? E, infelizmente, ele perdeu a vida, assim, porque é isso, muita depressão, muita angústia, você vê uma coisa onde você mora e quando você vai para outro lugar você vê outra. É muito sofrido para quem produz cultura e a sua produção, porque o Unesco Marx fala que o ser humano, que ele fala o homem, né? Mas eu falo o ser humano. O ser humano transforma, a relação do ser humano com a natureza, ele transforma, né? Ele transforma ali a sua relação com a natureza e assim transforma o outro, uma coisa assim vai. É um pouco isso também na cultura, né? É também afim na cultura, é exatamente esse movimento. Então, como que você transforma um lugar tão precário
de tanta dificuldade e você ainda resiste. Não é brincadeira, né? Não é fácil. Então, hoje se tem também um pouco da romantização do que é a arte, e tem muita apropriação cultural também, porque a apropriação cultural é o jovem que faz a pichação no muro da escola, não é arte, mas o jovem que mora no Itaim Bibi, formado em artes na USP, faz um grafite, uma pichação. Um dos primeiros prédios da entrada da Paulista é arte. Então tem alguma coisa errada aí, entendeu? E o jovem que faz a mesma pichação, porque mesmo que ele piche o nome dele, é uma autoafirmação de quem ele é. Então, isso é crime. Inclusive, tem vários projetos de lei na Câmara Municipal que tentam desengavetar para criminalizar os pichadores e o grafite, né? Inclusive, o Dória teve essa campanha, não foi? Cidade Limpa, tal, essas paradas, mas hoje a gente vê ainda grandes outdoors de propaganda, né? Tá voltando isso, né? De novo, as propagandas, enfim. Então, é muita luta, né? Mas a gente vai resistindo, né? Nada sobre nós sem nós. Então a gente vai tentando estar nesses espaços. Mas como assistente social acho que é um lugar ainda mais delicado, né? Porque é um lugar de ocupação, de trabalho que nós não estamos, mesmo não estando atuando como assistente social, né? E eu não ve, eu vejo vejo poucas pessoas ainda que são trabalhadoras da cultura, só tem a formação, mas está nesse engajamento, né? Acho que uma das meninas falou que faz contação de história, faz um trabalho, né, cultural, que isso é muito da hora, mas também a gente ainda faltam pessoas como vocês também estarem nesses movimentos, também com esse acúmulo de conhecimento, contribuindo para que as pessoas também possam fazer essa reflexão, né? Do que é cultura, né? Desse modo de vida, desse modo de pensar, e que transpassa o aspecto econômico, porque ela tem a ver com poder, com ideologia, né? Tem a ver com consciência social e racial, eu colocaria também tem muito desse lugar, e que, assim, eu acho que eu e algumas pessoas que pautam, mas ainda dentro do movimento cultura também tem o movimento como um todo, você também ainda tem uma visão, né, ainda burguesa, então muito enfrentamento, né? Então, é importante, sim, quando a gente faz atividades, potencializar pessoas como nós somos assistentes sociais, mas nós produzimos também, né, a nossa arte revolucionária. Sempre me lembro, por exemplo, da Frida Kahlo, que a Frida Kahlo, ela é uma grande pintora, né, mas, inclusive, não sei se alguém já leu ou assistiu, né, tem um documentário dela, não sei se está na Netflix, Nunca mas, mais. assim, tá, né, começa a Tá. problematizar um Saiu. pouco. Saiu já? Hum, Então, problematiza um pouco qual era a visão dela e do Diego, porque sempre lembra da Frida do homem lá. Mas o debate da Frida também com o Diego era que ela defendia a luta dos trabalhadores do México. E ele é. queria ficar lá nos States, tal, os quadros muito loucos, sendo, né, bem valorizados. Ele não queria voltar para o México e ela falava, não, porque tem que. Se tiver um debate aí, pode abrir um debate. Mas, mas ela era aquela mulher que falava, não, minha arte é a favor dos trabalhadores, né? A minha arte é importante estar com os trabalhadores, com o movimento, né, na luta no México, e o Diego queria ficar lá na Brilhantina. Então, assim, tem esse debate crítico, né, e que é verdade, né, tem verdade. Então, tem muitos artistas, né, fazendo esse tipo de produção e que não, né, e que sofrem, enfim, sofrem todas essas dificuldades, esses desafios da vida, né? Uhum. Então, acho que é isso. Acho que alguém Acho que a levantou a gente mão tem que aí. abrir essa pergunta. Ótimo, Bia, obrigada, viu? A gente quer saber se alguém quer perguntar alguma coisa, se quer falar alguma coisa.
E Tem tem uma. Paredes levantou a mão. Quer abrir o seu vídeo, Paredes? Não, eu tô nua. Ah, Ele perdão. tem 4 paredes. Ah, gente. É tua fala, Paredes. Beleza, boa pra nós. Eu não vou abrir a câmera por isso, porque Tá bom, eu tô no meu conforto. tá certo. Boa pra nós. É sobre isso mesmo que eu queria poder falar. Eu sou Débora, sou aqui da Zona Sul, Capão Redondo, e é isso, assim, que a Bia vem trazendo, e eu entro no processo de reflexão, que é, que é isso, assim, que a gente, essa falta de acesso que a elite impossibilita, né, que coloca como que o que é cultura e quem faz cultura e por que faz cultura, que eu fico refletindo. Outro dia eu estava vendo um mano do Crespo, que tem uma galera que faz, né, que faz arte na quebrada, e aí estava tendo uma fala do Salomão, não sei se vocês conhecem, mas é um cara muito foda. E, e eles estavam fazendo uma fala muito interessante sobre essa dificuldade de acessar a cultura em São Paulo, que a Quebrada tem, né? Os coletivos da Quebrada têm essa dificuldade de acessar os editais, né? E, e aí o mano do Crespo, Sidney Santiago, estava dizendo que agora Agora, para você ter acesso ao edital, você precisa ter não sei quantos seguidores na sua página, e o quanto isso vem dificultando a quebrada de poder fazer cultura e de, tá ligado? O Clariô, não sei se vocês estão sabendo, está com um projeto aberto, tá com uma luta em aberto, porque o pessoal do Tabuão está querendo, tá com uma especulação imobiliária no espaço Clariô, querendo, né, tirar o espaço das manas. E para a gente é tudo mais difícil, tá ligado? Eu fico pensando que para nós é tudo mais, tipo, tá numa outra pegada, tá ligado? E quando a gente vai resistindo, tentando fazer de um lado, corre para o outro, corre para um lado, pá, vai para outro, os caras vêm, pensam em novas estratégias para tirar da gente a possibilidade de criação, tá ligado? E aí eu fico pensando sobre isso, assim, como que a gente, né, que eu não quero entrar no debate técnico de nada, não, eu quero bem quebrada mesmo, que é para a gente pensar de nós para nós mesmo, tá ligado? Que como que a gente, porque a gente não é elite, aqui é tudo classe trabalhadora, tá ligado? Como que a gente pensa em estratégia e dentro do serviço social para garantir que o que é produzido na quebrada se mantenha e se expanda, tá ligado? E como que a gente vai expandir? A Bia estava falando da dificuldade dela dentro do centro cultural, né, que a mana que ela administrava lá, né, gerenciava, porque né, administrar, porque a administração é quando chega a verba na sua mão e não chegava, tá ligado? Então a gente faz, mas a verba não chega para nós, tá ligado? A verba não chega para quebrada, tá ligado? Então, como que eu fico pensando assim, e aí a gente está sempre dizendo assim, ah, a gente tem que estar na luta, a gente tem que estar no enfrentamento, tá ligado? Mas como que o serviço social, né, consegue articular dentro dessa juntamente com o movimento de cultura, juntamente com esse movimento, é assim, ó, é articulado mesmo, juntamente com o movimento de cultura, para que para que a gente né, nem garanta, cobre do Estado que o barato chega para nós, tá ligado? Que o barato chega de forma de qualidade, que nem chega lá na Caixa, que nem chega no Banco do Brasil, tá ligado? Que nem chega pros boizão, pros grandão lá do centro, tá ligado? Como que a gente
eu fico pensando sobre isso, assim. Como que a gente se organiza, tá ligado? Ah, vamos fazer reunião. Ai, aí você gasta passagem, se desloca, vai lá pro centro, mó rolê, mó pernada, você é louco, cachorro, e chega lá. Ah, então, a conversa é essa. Eu acho que a gente tem que ir pensando, sabe, pensando em estratégia para a gente estar junto com esse movimento de cultura das periferias, porque também para nós também não vale também estar junto com o movimento de cultura dos Vila Madalena. Desculpa quem é da Vila Madalena, né? Eu não tenho nada contra os Vila Madalena, mas é que para o pessoal da Vila Madalena é tudo mais fácil, né? Então eu fico pensando assim, como que a gente pensa em estratégia para que, né, chega na quebrada que nem chega nos Vila Madalena, tá ligado? Como que, porque para você ter um olhar, vamos fazer um baile, para o baile ter uma visibilidade, para o baile ter, vamos fazer um movimento, para ter uma visibilidade, você tem que fazer lá na Vila Madalena. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um barato para arrecadar uma moeda, pá. Você tem que fazer lá na quebrada dos brancos, dos boy lá, porque aqui na quebrada a galera não tem condições de soltar uma moeda para entrar num rolê que a gente mesmo faz, que a gente mesmo cria, que a quebrada já está acostumada, a gente não tem essa moeda para soltar, e quando a gente vai para conseguir levantar uma moeda, você tem que ir lá. Aí eu fico pensando isso assim, tá ligado? Como que a gente consegue articular, pensar e tá dentro do movimento de forma efetiva, tá ligado? Tipo, e é de forma efetiva mesmo. E aí eu fico pensando assim, e o que é de forma efetiva? Movimento de periferia efetivo, movimento de quebrada efetivo, tá ligado? É isso, assim. E, Bia, o Embu das Artes tá meio pá, porque é política, né, mano? Os caras é retrocesso, né? Eu trabalhei em Embu das Artes, então a cultura de Embu das Artes é retrocesso, está no retrocesso, porque é isso, assim, né? Governo de extrema direita e os caras não acreditam, né, mano? Os caras não acreditam. Então agora a quebrada está articulando num samba que está tendo de quebrada, e vamos levar em consideração que samba também é cultura, samba também é arte, e a gente está falando, 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 e não falou do samba. Tem as rodas de samba, e é isso. É nós. Tamo junto. Obrigada, Valeu pela Débora. escuta. Muito boa a contribuição. Arrasou, Bia. Quer fazer consideração? Não, a Débora colocou muito bem, né? Bom, é isso, né? Realmente está acontecendo, é a expressão mesmo de um governo bem reacionário mesmo, né? Para mim é um governo fascista que nós vivemos de verdade, tendência só. Eu gostei bastante da análise de conjuntura lá no dia do seminário do CRES, assim. Até achei que eu era meio louca, mas depois ouvindo a professora falar, eu falei, não, tem mais gente doida aí comigo aí, tá pensando igual. É, meu, porque realmente ela fez uma reflexão muito interessante como que tá, né, a política hoje e a nossa atuação como profissional, né? Que inclusive acho que uma das minhas grandes questões, até falo isso com o Gerê, assim, como eu fico pensando 100.000 vezes, mesmo a gente, como a gente tá lascado, para não falar um palavrão aqui, a gente fica resistindo a não atuar como assistente social em determinados espaços, porque vai terminar de matar nós. Porque, né, eles destruíram totalmente a política pública de assistência, de saúde, né? E a gente vive cada vez mais uma sociedade meritocrática, né? Pessoa, enfim, muitas situações bem complicadas. Então, a gente fica pensando, mas não tem como, né? Porque a nossa formação, né, é uma formação que faz a gente olhar para a totalidade, né? Que faz olhar para o macro, enfim, né? Para o macro, para o micro, mas que faz ver de uma totalidade. Então, a gente bebe de vários conhecimentos, então a gente vai compreendendo um pouco melhor. Acho que o José Paulo Neto falou isso, serviço social hoje é uma das profissões assim que mais faz uma leitura da conjuntura
nacional, internacional, porque o conhecimento ele é muito amplo, né? E aquelas lives dele de 3 horas, né, gente? Aí nós ficamos assistindo para nós não perder para não perder a sanidade mental, entendeu? Então, é verdade, eu assisto. Minha mãe fala, meu Deus, minha mãe fala assim, você não vai ser vereadora? Eu falo, vou para morrer igual a Marielle. Entendeu? Então é muito. Porque a pessoa assusta, né? Ficar assistindo tanto tempo. Mas a gente fica porque a gente fica fazendo uma avaliação de como nós estamos vivendo, as condições, né? Extremamente precárias, né? E cada vez mais um governo que avança contra os direitos, né? Das pessoas. Então, e essas leis que vão retrocedendo. E nós estamos lascados, porque nós, como assistentes sociais, se a gente, né, vem dessa perspectiva crítica, eu sempre falo, eu sou da serviço social da ruptura. Então, não dá para nós ficar aí de caô, não. Então, realmente, tem que fazer o debate sério, tá junto com os nossos, que igual a Débora falou, a gente está entre nós, né? A gente faz esse debate em outros lugares também. Eu que estou sempre aí com a galera aí das artes, tem uma galera tem bastante dinheiro, pessoal que a gente também faz debate com esse pessoal, né? O pessoal que tem bastante acesso, os acessos que nós não temos, né? E a gente faz também esse debate crítico, né? Sobre o que é arte e cultura, né? Na visão que eles têm, enfim. E aí é isso a gente vai construindo espaços, né? Para nós sim, muito bacana ver artistas como aqui na cidade de Tiradentes, tem artistas que estão fazendo exposições em grandes galerias, né? Né, mostrando sua arte para acontecer. Isso é muito bacana, a gente fica contente. Mas não é num contexto da totalidade, né? Não é de todos os artistas, né? Os artistas independentes, né? E que tem, enfim, os artistas que sabem o perrengue que é, os profissionais, né? Também tem lutado muito, ó, da área técnica, de se reconhecer como profissional da cultura, né? A gente vê um sucateamento dos profissionais nos teatros, né? No cinema, né? Então, essa produção aí é bem... Então, assim, tem um lado muito bom, que alguém colocou aqui sobre os slams, né? Eu acho que realmente os slams, né? Os saraus, eles têm feito um trabalho, um papel importante político, né? De formação política para a juventude, para as mulheres, né, crianças, né? Tem feito um trabalho, muita gente vê slams muito bacanas, sarau, porque também é arte livre e a arte é para todos. Né? Você fala, eu não sei fazer, não sei fazer, mas a arte é para todos, é para a gente acessar, é para a gente ou consumir, para a gente poder, enfim, a gente se humanizar, né? Porque acho que a arte humaniza muita gente também. A arte que é feita pelo nosso povo, né? E não sei se tem mais perguntas, eu não sei o horário como é que tá aí também, mas Acho eu que tem queria uma ler o pergunta. texto do. Pode falar, Mana. Não, aqui tem uma pergunta aqui da Tônia, que ela está perguntando sobre os orçamentos, né? Como que podemos transformar vidas sem acesso ao orçamento? É um pouco que eu falei lá no comecinho, né? Que a luta do movimento de cultura, porque os artistas que vêm de outra classe social, o deles já está garantido, gente. Os caras tá dos deles, os deles, inclusive eles fazem toda essa produção, né? Eu achei depois eu mando para você, você vê grandes artistas aí, igual, movimentando bilhões, né? Uma tela de quadro é 3 milhões, 12 milhões, né? Então é um outro lugar, né? Que é isso que eu estou falando, como que a cultura ela também domestica, né? A nossa forma de pensar, de ver, né? E por isso que a gente tem que estar o tempo todo vendo outras formas de ler a vida, né? O mundo. E aí a luta pelo orçamento é um pouco o que eu falei, os movimentos culturais periféricos, de uns anos para cá, têm se organizado para defender, né, 3% do orçamento da cidade para a cultura. Mas a gente não tem essa força ainda política, né, para conseguir, porque quem dá a canetada é o prefeito. Aí você já sabe quem é o prefeito de você.
Então, a gente está nessa luta. Inclusive, já aproveitando para fazer um convite, que em agosto vai ter o encontro das periferias. E quem está puxando é o movimento cultural periférico da cidade, o movimento de cultura, né, os artistas da periferia. E para poder abrir mais essa conversa, essa luta, esse diálogo vir outras pessoas como vocês para a gente discutir a importância que tem o orçamento e para onde ele é direcionado, porque você pode brigar pelo orçamento, mas para onde vai o dinheiro? Qual é a subprefeitura que hoje tem mais recurso do orçamento da cidade? Né? Aonde estão localizados os equipamentos? Isso tudo o Movimento de Cultura já fez, já mapeou, né? Parelheiros e Grajaú, então, coitados. Não chega nada de nada, né, para aquelas comunidades, aquelas quebradas, né? A Débora falou também Embu, enfim, a cidade, o estado de São Paulo, então, nem fala. Já tá tudo lascado, hein? Já vou por aí. Nós se lascamos mesmo. Agora, o município, enfim, estamos aí nessas brigas, né? Que sempre fez, independente de qualquer governo, né? Sempre foi muito crítico, né? Mesmo em governos mais progressistas, né? A gente tem feito vários movimentos para poder brigar, né? Para ter orçamento para a cultura, né? Na cidade. E aí, é isso. Como é que tem sido gerida a cultura? Através disso que vocês falaram, edital, cada vez menos esses editais. Quem que pode acessar os editais? Então, tem essa coisa da meritocracia, quem está mais tempo, quem está não sei o quê, quem só que tem gente as cidades, né, as periferias estão todas, né, todas carecem de acesso a essa política pública, né? E aí, para você ver, né, uma vez o secretário de Cultura, eu não sei se a Débora me parece uma pessoa que acompanha também bem, ou quem tiver aqui, o André Sturm, que foi secretário de Cultura uns anos atrás, ele falou para que vai trazer um teatro para a periferia se aqui as pessoas só sabem querer, se elas querem ser pedreiro, se elas vão ser manicure, dananã, se é esse tipo de trabalho que as pessoas querem. Mas também, que é uma coisa que a gente defendia e fazia o debate no centro cultural, no centro de formação. Como é que você vai ter acesso? Como é que você vai saber que você pode ser um técnico de teatro se você não tem acesso? Como é que você vai ser um sonoplasta se você não tem acesso à escola livre de teatro? Quem é que está estudando lá? Hoje você tem pessoas da periferia, pessoas pretas, indígenas, LGBTs que estão indo na raça e na coragem e estão começando a fazer o debate lá, mas é muito crítica, é isso que eu estou falando, o lugar da disputa. E é a mesma coisa na periferia, inclusive para as famílias, porque hoje você tem famílias na cidade de Tiradentes que defende ter, que é importantíssimo, acho que os dois precisam, que o centro cultural se transforme num poupa-tempo e que não tenha centro cultural. É uma briga, inclusive, de uma parte da população do bairro brigando para ter. Eu acho que tem que ter os dois. Tem que ter o poupa-tempo e tem que ter o centro cultural, porque nós temos que acessar, sim, o teatro, o espetáculo, ter programação de qualidade no cinema, o cinema super legal, super bacana. E tem gente que nunca entrou no cinema, a biblioteca, sabe, que hoje está assim extremamente abandonado, o equipamento está abandonado, no sentido que não é que é a política do pão e circo, só tem show. É só show. Então, isso, né? Ah, tá tendo vários shows lá, mas não é só show. É a formação, é acesso à educação, né? É acesso ao conhecimento. Então, você sim ser um sonoplasta, você sim ser um técnico de áudio, né? Porque nossos teatros precisam desses profissionais maravilhosos. Então, como é que vai vir aquela luz bonita na Rita, na Paula? Não tem como, porque sem o técnico, você não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a cultura tem feito esse diálogo, esse debate, mas estamos aí, né? É como eu estou dizendo, nós estamos na disputa, né? Nós estamos no enfrentamento ainda. Essas conquistas ainda nós retrocedemos bastante, por conta das formas de como o governo vem entendido o que é cultura, né, para nós, né? Então, é isso. Que é olhar a cultura que é produzida na quebrada como não cultura, né? É incultural para eles, né? Eles precarizam, precarizam, precarizam para desmontar. Agora está querendo privatizar o Centro Cultura, a Casa de Cultura
do Boi-Mirim, uma das primeiras casas de cultura que a Luísa Erundina, na gestão dela, fez na Quebrada, juntamente com uma mobilização popular. Os caras estavam até com um movimento na Câmara dos Vereadores para privatizar a fábrica a Casa de Cultura do Boi-Mirim. Faz Então, cultura. Uhum. é uma estratégia neoliberal, é uma estratégia burguesa, é uma estratégia política safada que é para tirar mesmo de nós, tá ligado? Que os caras chegam e falam: as mulheres da quebrada têm que fazer unha, pintar, trançar cabelo, mexer com cabelo, com unha e não, né? E a gente não. A minha sobrinha, meu sobrinho quer ser técnico de teatro, quer ser técnico tá ligado? De produzir. Aí você fala, lá na ESP, lá na escola de teatro, agora a gente tá chegando daquele jeito, né? Porque para você estudar lá, a prova é outro nível, assim, tipo, nível burguês total, e o horário para você estudar é no período da tarde. Ou você trabalha ou você estuda, caralho, nós é quebrada, tio. Como que você vai deslocar? Como que você vai deslocar da quebrada e correr lá pro centro e depois volta para trabalhar, porque agora tá todo mundo trabalhando na quebrada. Como que você faz esse corre de ir, voltar, ir, voltar? Você não faz, tio. Então, e o horário noturno que tem é tipo 10 vagas, 15 vagas, 20 vagas, né? E como que a gente acessa também, né, parça? É um barato bem louco, assim. A cultura tá todo momento, a gente a galera que faz cultura na quebrada, a gente tem que levar isso muito em consideração. Tá todo momento na resistência. Quem tá produzindo cultura na quebrada Verdade. é movimento, é que nem a Bia estava dizendo agora, movimento de resistência como movimento de moradia, tá ligado? É um movimento total de resistência, porque se você não resistir, você não produz. Os caras desmontam, os caras, né? Outro dia o pessoal estava fazendo movimento na frente da prefeitura, no Teatro Municipal. A grana que chega no Teatro Municipal, você nem sonha que vai chegar para nós aqui de Quebrada. Nem sonha, nem sonho, nem sonho, tá ligado? E é isso, assim, o que chega para a subprefeitura, né, Milton, aqui na Quebrada é o Milton Leite. Chega primeiro para a galera do Milton Leite. Se você é Milton Leite, você, né, tem ali. Se você não é Milton Leite, parça, faz seu corre, faz seu corre. E qual que é o corre, né? Artista não come, não veste. A gente vai viver de bolsa, a galera vai viver de bolsa. É isso, parça. O que o Mano falou, a gente vai viver de bolsa. Você quer fazer arte, parça? Você tem que. Ou você vive de bolsa, ou você vive no perreco. E é isso. E é isso. O corre é esse, tá ligado? Então, eu acho que a gente tem que pensar na arte, o que está sendo produzido, com um olhar muito crítico, com uma criticidade da nossa realidade, da realidade da quebrada, muito profunda, né? Todo momento que a gente for falar de arte, a gente tem que fazer sempre uma análise, sim. Mesmo que seja uma análise, sabe, rápida, mas tem que fazer uma análise da conjuntura, da cultura na quebrada. A gente tem que pensar toda vez isso, assim, ó. Vamos falar de cultura? Vamos fazer uma análise antes. Vamos fazer uma análise antes, rapidão, para ver qual que é, como que está acontecendo, o que está pegando, o que não está pegando. O que está pegando na sua quebrada? Nada. O que está pegando na sua? Tá querendo acabar com o Centro Cultural com a Casa de Cultura do Boi-Mirim. A gestora da Casa de Cultura, do Centro Cultural da cidade de Tiradentes foi demitida, né? Então é isso, assim. Antes da gente falar de cultura, da gente pensar cultura em São Paulo, a gente tem que falar de cultura periférica, a gente tem que fazer uma análise, a gente tem que pensar quem está acessando, a gente tem que pensar, falou em orçamento, quem está recebendo, onde está chegando e por que está chegando, tá ligado? E é isso, assim. Já falei demais, já vai dar 10 horas e nós aqui. Pode ir para, valeu, é nóis.
Tá desligado seu microfone, parça. Gente, Desculpa. não é, eu estou procurando aonde está sobre o livro que a Lourdes compartilhou. Queria Ah, é um livro, agradecer. né? Tô tentando ver também, não, Sim, não estou tentando consegui. procurar. Eu sei que é do seu pai, né, Lourdes? Que é o Ai, que nordestino, legal. preto, periférico, filho de Que massa. índios, é isso? Que escreveu o livro Cultura é Sentimento, é isso? Estou tentando procurar, eu lembro que eu vi, mas eu perdi aqui na conversa. É Muito isso, no legal. evento que nós tivemos no mês passado em Suzano, a nossa diretora Cida estava e adora, e a abertura do evento foi com a leitura de um poema que meu pai foi autodidático, ele não teve em escola, ele Uau. aprendeu na meritocracia dele, né? Oi, José Cida. Alvarista Tenório, né? O nome dele. Isso. Uhum. Muito legal. Com seus 80, seus poemas. Ele tinha 80 anos, é isso? Quando ele Isso, escreveu com quase Cultura e 20 Sentimento. anos tentando publicar, não conseguiu, aí os filhos se juntou e realizou esse sonho dele. Que legal, muito legal. Muito bom. A gente tá, são 9h48, o Ricardo abriu o microfone, será que ele quer falar? Não, acho que não, né? Bom, então vamos chegar ao nosso final, agradecer a todas as pessoas. Quer falar, César? Vamos lá, acho que agora é o final. A gente está nessa dinâmica que a gente programou um roteiro e tal, né? Eu vou até fazer minha autodescrição também, porque eu não me apresentei no começo, né? Estou me apresentando agora. Sou Ágaras, contribuo com o PASSO, né? Um grupo de mobilização popular artístico e social, a qual compõe a chapa do CRES, São Paulo também, né? Sou um homem branco, tô com a barba já grisalha, já chegando nesse ponto, uso óculos, tô com uma boina preta e uma blusa preta, né? Então, assim, a gente está chegando no final, né, da atividade. Eu queria, assim, agradecer a todas, todes e todos, né, em especial a Pia, né, nossa convidada aqui, que trouxe várias contribuições riquíssimas aqui para a gente, né, nesse primeiro diálogo dentro dessa proposta junto com o CRES, né, CRES no passo, tal, essa articulação que a gente está fazendo em conjunto, né, tendo em vista toda a importância que o Gerê trouxe também já no começo da fala dele, né, que essa questão da arte e cultura no serviço social já está tendo uma dimensão a nível nacional, né, a gente já vai fazendo um diálogo nacional para dentro do CRES, para dentro do conjunto Cefes-CRES, né, e a importância, né, e eu acredito que é um momento histórico aqui para a gente também, né, tá tendo essa abertura, né, para estar fazendo esse diálogo para dentro da categoria, tendo em vista que a gente já fez alguns seminários e tal, mas dentro de uma conjuntura outra agora, né, na qual a gente vem ocupando esses espaços também, que é de extrema importância, né, dentro de tudo que a gente tem dialogado aqui, dialogou durante todo esse diálogo nosso, né, e eu queria até fazer uma contribuição para estar dentro das falas que foram colocadas aqui, muito bem colocadas e compartilhadas, né? Eu acredito que isso aqui, a gente, a gente já tem são 4 encontros programados, a gente está no primeiro, tem mais 3, e é fundamental que a gente faça mais, dê continuidade, né, para esse diálogo, tendo em vista a importância da discussão sobre arte e cultura no serviço social. Eu digo isso no sentido assim, a gente vem já a longa data quebrando alguns paradigmas também da compreensão do que é essa discussão dentro dessa profissão, né? Porque a gente já se deparou várias vezes, pô, eu não toco violão, eu não sou do teatro e tal, né? A gente já viu essas falas, né? E quando na verdade a gente pensa que assim, nós somos profissionais estratégicos, a gente está em espaços estratégicos, né? Em equipamentos e serviços, né? Que mesmo com a sua precariedade, né, a gente está posicionado em espaços estratégicos, tendo em vista o diálogo que a gente faz diretamente com a ponta, né, e toda a oportunidade que a gente tem desse diálogo com a ponta, de fazer toda essa conversa, essa troca, esse conhecimento
né, do território, de como que o território ele é composto, das culturas, o contexto sociocultural histórico daquele território, né, e como a gente pode trabalhar a partir dos equipamentos que a gente está, das estruturas que a gente está, fortalecer também esses movimentos culturais, coletivos, movimentos de moradia, enfim, os diversos movimentos que compõem o território, né, para a gente fazer essa soma junto, né? E observando a gente ser esse profissional junto com outros, né, outras categorias e tudo mais, na qual a gente se vê de uma forma estratégica, né, dentro desses espaços, né, é fundamental que a gente comece também a fortalecer o debate para dentro da categoria, para que isso comece a aparecer na proposta pedagógica, né, da nossa academia, né? Isso precisa começar a aparecer, né? Porque é fundamental, isso é fundamental para que os profissionais se atentem, né, a esse assunto, né, a, a, a essas propostas na qual a gente vai fazer quando a gente está dialogando junto com o território, das diversas possibilidades de construção que a gente tem para estar construindo junto com uma rede, que não é só a rede de serviço socioassistencial, mas é a rede de cultura que compõe o território também, né? Acho que o diálogo nosso ele é abrangente, né? A gente não pode se limitar só na saúde e só de uma forma da rede socioassistencial, mas tem uma abrangência e assumir de fato esse diálogo, essa aproximação com os movimentos que compõem, né, esses territórios aí. E eu acredito que a gente vai poder contribuir muito nessa luta, né? Imagina um CRAS virando, lógico, né, observando toda a proposta que é o CRAS, né, mas virando também um ponto de cultura, a gente trabalhando junto com essa estrutura e fazendo com que essa estrutura favoreça, né, para as nossas mobilizações, as nossas articulações, tendo em vista agora, e a gente tem que ser muito estratégico mesmo, né? A gente está tendo um avanço aí da questão da Lei 13.935, né, da prestação de serviços dos assistentes sociais e psicólogos dentro das escolas, e a gente vai entrar como dentro desse espaço, né? A gente precisa estar articulado, a gente precisa fortalecer a nossa unidade, né? E aí, até enquanto categoria, né? E a gente hoje tendo a oportunidade de estar dentro dessa autarquia, né? Dessa estrutura, né? A gente possibilitar, potencializar esse diálogo para dentro da categoria, para a gente se fortalecer enquanto unidade dentro da nossa categoria, fortalecer a nossa unidade de diálogo, de atuação, né? Da nossa prática, né? E como que isso pode contribuir, né? Para a nossa resistência, né? Na ponta, né? Tendo em vista que a maioria daqui vem de movimentos, né? Movimentos artísticos, culturais e tudo mais. Então, eu acredito que é fundamental que a gente se alinhe enquanto profissionais do serviço social, né? Tendo em vista a oportunidade que a gente tem de trabalhar na ponta, né? Na maioria da nossa categoria, a gente está na ponta, atendendo imigrantes, indígenas, quilombolas, pessoas em situações de rua que muitas vezes teve a sua história também artística e tudo mais, está ali, né? E outros contextos e tudo mais, e a gente saber trabalhar junto, trabalhar essa resistência, construir e ampliar essa resistência, né? Artístico-cultural, tendo em vista toda a arte é política, né? E quando a gente se aproxima da arte, se aproxima da cultura, a gente tem essa oportunidade de fazer um diálogo e uma compreensão, trazer a comunidade, o território também para essa compreensão desse contexto e dessa conjuntura na qual a gente quer estar trabalhando, né? Então, assim, queria agradecer muito aí todo mundo, né? Acho que é muito, muito produtivo, tem sido muito produtivo aí esses encontros nossos, né? Acredito que a gente está aprendendo junto, a gente está aberto, né? Aproveitando que a gente está enquanto coletivo, enquanto cresce, né? Enquanto diversos contextos que a gente está aqui, né? Diversas posições que a gente está aqui, acho que é o momento da gente se abrir, se compartilhar e construir junto. Porque essa construção, né? Ela não dou num passo, dou cresce, né? De fulano, cicrano, não tem um protagonista único, o protagonista somos nós, né? Então, se a gente se construir em unidade, em coletivo, sem vaidade, né? Aproveitando toda a nossa potência, eu acredito que a gente pode fazer uma construção, desculpa até o palavrão, uma construção muito foda, com toda a nossa qualificação que tem aqui,
a nossa vivência, né? Toda a produtividade que a gente tem, a história, né? As experiências que a gente tem aqui, aprender um com o outro. Acredito que a gente pode fazer uma construção muito significativa e importante, não só para a categoria, mas para a sociedade como um todo, né? Então, eu vou deixando aí meu abraço. Fica aí o convite para o dia 29/8, né? A gente vai ter uma próxima atividade. Fiquem atentas, atentos aí, né? As nossas agendas ali. O No Passo está lançando as agendas, o CRES também está lançando as agendas ali, né? Então, a gente pede aí para estar seguindo a gente ali na rede, né? A gente vem treinando isso aí, porque a gente também precisa se apropriar dessa linguagem da rede. A gente está se acompanhando ali, está fazendo esse diálogo, né? E trocando, se aproximando mesmo, criando os espaços, cavando os espaços. E espero que em breve a gente possa se encontrar fora das telas, né, pessoalmente aí. É isso. Calma, gente, não vão embora, né, É, Bia? Quer fazer uma leitura aí pra gente antes da gente gente, encerrar, né? Na verdade, gente, a vai gente, encerrar com essa leitura. a gente conversa tanto que o que eu preparei para mostrar, Muita não coisa. mostrei. Eu escrevi um monte, 2 páginas, não falei nada do que eu escrevi. E é isso, porque é isso, a construção é coletiva, a gente escuta e reflete o que o outro está falando, tá tudo certo, da hora. É isso, mas, enfim, também não me descrevi, gente, que vocês têm que me lembrar. Vocês me lembram, porque eu esqueço. Mas eu sou uma mulher negra, vou me descrever, parceiro que eu não sei falar o nome. Não sei, não adianta, não sai. Magas. É, mas eu vou Esse daí, conseguir ainda, você vai ver. É, mas eu sou uma mulher negra, usando turbante, amarelo com rosa com vermelho, né? Um brinco aqui afro, o outro é uma cobra, porque nós é assim, é tudo misturado. Uma blusa de frio também, com símbolos adincas, né? São símbolos africanos, e um espelho atrás de mim. E desculpa não ter me apresentado antes, que eu também estou me adaptando a essa nova forma que é muito importante. Acessibilidade, vocês até querem aprender a fazer Libras, né? Porque às vezes a gente também quer se comunicar com essas pessoas. Tem vários artistas maravilhosos. Conheci um grafiteiro que não fala, né? E a arte dele é tão linda, assim, uma vontade, uma gastura de falar com o homem, e eu não consegui conversar com ele, porque eu não sei fazer. Mas o pessoal traduziu e foi muito legal e foi muito importante, assim, para mim, que é um grafiteiro que vem do hip hop, né? E um cara que tem uma história, assim, de superação, no sentido de que, como a arte, ela é revolucionária, né? Depois, assim, um outro momento, né? A gente pode ir trocando ideia. Eu já vi que no dia 29 de agosto vai ter outra atividade, que é do meu interesse também, porque eu também venho de comunidade tradicional, né? Porque os povos de terreiro é considerado também um povo de comunidade, e nós temos feito atividades dentro da nossa casa de axé. Então, eu nem contei metade das coisas que a gente vem fazendo no bairro, mas uma delas, então, é um assunto bastante importante, né, com as comunidades tradicionais. E é o dia do meu aniversário, pode mandar presentes, que eu aceito, viu? Vou aceitar enquanto tá rolando a live, nós estamos fazendo debate, só vou vendo a campanha tocando, chegando o livro, eu gosto de brinco, essas coisas. Mas é brincadeira, gente, é só assim mesmo, tá? Começa a falar, daqui a pouco já muda todo o assunto. Por isso que eu acho que os jovens me amam, porque eu fico assim, sou enlouquecida igual eles. Entendeu? Aí eu queria ler, porque assim, eu acho que tem tudo a ver, para terminar um pouco, o que a gente está aqui, o que a gente acredita, o que eu acredito, né? E o Emory Douglas, inclusive, teve uma exposição dele no Sesc, o bagulho foi lá em Pinheiros, eu nem consegui ir, vocês acreditam? Eu estou falando, o negócio é restrito. E um artista tão importante, que é ele, assim, é um designer, o cara é designer, mas um cara que luta por uma cultura revolucionária. E eu falei, tem tudo a ver com as nossas lutas, com nossos anseios, né? E com esse modo de vida que nós não quer ter essa sociabilidade burguesa, né? Que toda vez tenta nos encaixar. Então, eu não vou ler tudo, eu vou ler uma parte, eu não sei como é que tá os horários, né? Vou ler só uma parte. É um texto de uma página só. Os caras eram foda, tipo, os caras faziam uma coletânea de uma de uma galera que é da nova cultura,
né? Não sei nem se a galera ainda está em peso, mas eles têm uma antologia, né? Esse é o volume 1, falando dos partidos dos Panteras Negras. E o Panteras Negras era composto majoritariamente por jovens, a maioria dos vídeos, vocês verem, eles eram bem jovens, aí 18, 19, 20 e poucos anos, já estão tudo velho, né? Então, tudo velho, igual a Angela Davis, que contribuiu muito também para o partido, né? Mas, enfim, mas tem um povo vivo ainda. Aí tá escrito, aí eu queria ler, depois vocês pesquisem sobre ele, né? Porque eu acho que é um cara assim, a gente tem muitas figuras emblemáticas, as pessoas sempre lembram da Angela Davis, que é maravilhosa, né? Mas tinham outras pessoas muito importantes e que contribuem, né? Contribuiu e contribui muito para a luta. E ele é uma dessas pessoas, teve uma exposição com as artes dele, mas é isso, né, gente? Pinheiros, eu mesmo não consegui, não me lembro, não consegui ir, porque é longe. Pinheiro até a cidade de Tiradentes, é muito, enfim, né? Vocês já sabem. Aí chama assim, é sobre a cultura revolucionária. Nós, o povo negro na Babilônia, estamos lutando pela libertação da dominação política do opressor, da exploração econômica e de um sistema social que nos destrói, como homens e mulheres. A partir dessa luta surge um novo modo de vida, baseado nas políticas de luta do povo. Tal novo modo de vida é uma luta pela mudança, por mudança, uma luta revolucionária das massas populares, assim como a luta pela libertação produz uma nova política, também produz uma nova cultura revolucionária, nascida do desejo popular de trocar um sistema corrupto por um sistema que sirva o povo, que seja livre da exploração do homem pelo homem e que satisfaça o desejo e as necessidades das massas. O texto tem mais coisas, né? É bem legal o texto. Depois eu tento compartilhar com vocês, que eu acho que eu tenho ele em PDF, se eu não me engano. Ah, Débora, não, pode falar. Não é grande, dá para ler rapidinho tudo. Se quiser, é tão bonito que até falei, nossa, nos dá força, né, para a gente continuar na luta, né? Vou até depois ver o que eu faço com esse texto, é muito bonito, né? Aí fala assim, ó, a velha cultura é uma cultura baseada na exploração e na competição, enquanto a cultura revolucionária é baseada na cooperação. O café da manhã para as crianças, as clínicas de assistência médica gratuita e as escolas da libertação são apenas alguns programas implementados que são partes da cultura revolucionária. Esses programas culturais serão realizados durante a luta, porque as nossas crianças passaram fome e não receberam o cuidado médico adequado, além de terem recebido informações erradas por muito tempo nas mãos do sistema opressor. Por meio da nova cultura, nossas crianças recebem os nutrientes necessários para se desenvolverem fisicamente e mentalmente, para que possamos sobreviver ao sistema corrupto e construir um novo para servir ao povo. A cooperação na qual a nova cultura está baseada são as massas populares, trabalhando em conjunto pelo interesse da humanidade, combatendo a cultura decadente, substituindo por uma nova cultura que haja pelos interesses do povo. A nossa nova cultura, baseada na política, né, do partido, só pode ser implementada através de muitas, contra os porcos da estrutura de poder, os exploradores, uma vez que a nova cultura é livre de exploração. Portanto, a autodefesa se torna uma parte nova da cultura. Manifesta-se em Magno 357, metralhadora M15S, granada na mão, espingardas calibre 12 e fuzis automáticos Browning. Eu acho que é a marca das armas deles, tá, gente? Porque o povo aceitou a realidade da autodefesa armada como o único caminho para sua libertação. Também a partir da luta pela libertação surge uma nova literatura e uma nova arte, baseada na luta popular. A arte revolucionária assume uma nova forma. O artista revolucionário começa a armar-se o seu talento com aço, assim como aprender a arte da autodefesa, tornando-se ao ir para o seu seio do povo, de ir para o seio do povo, não permanecendo à distância e atuando na dureza da luta prática. Essa cultura recém-nascida não é exclusiva
as massas pretas oprimidas, mas transcende comunidades e fronteiras raciais, quilombolas, indígenas, porque todas as pessoas oprimidas que é o ponto de partida para desenvolver uma cultura revolucionária. Ele escreveu esse texto e eu acho que tem tudo a ver assim com o que a gente tem lutado, né? Nós não temos aço ainda, mas nós temos nossas palavras, nossas canetas, nossa voz, nosso corpo, né? Também são formas de a gente fazer nossa arte e a cultura revolucionária, forjar a cultura revolucionária, né? É isso, gente. Agradeço também pela, pela oportunidade, né? Sempre é muito bom estar com outras pessoas de luta. Acho que fortalece, né? Fez eu me recuperar, assim, das leituras, né? Que constrói e forja a gente na luta, né? Então, isso é muito bom e dá força para a gente continuar, né? Espero que a gente um dia consiga, né? Realmente, esse novo modo de vida a gente está construindo. Eu acho que tem muita coisa já caminhando para isso, tá bom? Então, fechou.